Precisamos chegar na 161. Sim, a gente conseguiu ter quase 200 páginas aqui. Claro que eu coloquei bastante imagem, né, para poder deixar mais organizado. A gente viu a sociologia ambiental de um modo geral e a gente vai ver os impactos dela agora no nosso país. Que normalmente é o que acaba, né, entrando no vestibular para quem vai aí, tá pensando aí de fazer um vestibular. Eu sei que não vai ser fácil, ainda mais com tudo que tá vendo. Opa, passei. Vamos lá. Galera, o item 4 do nosso livro, Modernização, Transformação Social e Justiça Ambiental. Eu vou tentar ser mais sucinta, mas pegar aquilo que importa, tá? A modernização das sociedades é um dos primeiros temas de interesse da sociologia. Desde o século XIX, os cientistas sociais procuram entender como o mundo moderno substitui as antigas formas de sociabilidade e reconfigura os seus aspectos culturais e a relação do homem, deste homem, com o meio ambiente. Esse processo de modernização envolve os aspectos econômicos, tudo envolve grana, tudo envolve grana, tá? Políticos e sociais. Está presente na nação atual do indivíduo, na ideia da racionalização, em substituição às crenças religiosas, na burocratização das instituições, em substituição às organizações afetivas tradicional. Bem, era pra estar, né? Nos países evoluídos está. Não é bem o nosso. Tá, não vou reclamar. O surgimento do capitalismo é um fator central para compreender esse fenômeno e os aspectos socioculturais que acompanham este fenômeno. A crítica aos efeitos da degradação social do capitalismo, considerou seus impactos sobre o meio ambiente. Uma pensadora contemporânea que se dedica a esse tema é a filósofa indiana Vandana Shiva. Olha, a ideia dela é muito interessante, gente. O que ela pensa? O que ela defende? Ela defende um sistema de agricultura, para começar, que não use sementes modificadas, né? Que seja uma coisa mais aí natural. O quê? Para ela, a escassez de água, de comida, que ainda persiste em diferentes partes do mundo, é consequência do consumismo e do materialismo da cultura ocidental. Sim, somos consumistas. Sim, somos materialistas. Sim, sempre fomos. A sociedade... Não, nem sempre fomos. Mas a sociedade recente atual, ela é muito capitalista, ela esbanja, mesmo que não tenha. Mesmo em países emergentes como o nosso, a gente tende a ter muito mais coisas do que é o necessário. De acordo com Shiva, as grandes corporações, na busca incessante por lucros, lembra? Busca incessante por lucros, aprofunda as crises ambientais. Gente, sério que vocês acreditam que uma grande corporação, uma multinacional, ela vai mesmo se preocupar com a degradação do meio ambiente? Lembra? Não, vocês não lembram. A gente deveria ter visto. Existe um... Não, eu passei para vocês verem, talvez não tenham visto. Tem um vídeo que fala dos nossos salgadinhos. Os salgadinhos que a gente costuma consumir. É uma chips, né? Doritos. Quem que não gosta, né? É difícil. Bem, o que tem a ver com uma multinacional? Eu tô falando numa escala pequena. Tô falando algo que é mais próximo de nós. Eles utilizam óleo de palma para fritura desses salgadinhos, que é mais barato. E para isso eles estão destruindo grande parte da floresta de vários países. Não é o caso do nosso, né? Eles não plantam, a gente não tem palma no Brasil. Não esse tipo, em grande quantidade. Eu não vou chutar qual país que é, se é Malásia, não lembro agora de cabeça. Não vem ao caso. Mas 80% da floresta nativa daquele país foi destruído para isso, tá? Para plantar palma. E a palma está presente em vários produtos, manteiga e tal, óleo de palma. E uma coisa que me vem muito à cabeça é o salgadinho que todos nós consumimos. Sério, que eles estão preocupados? Não vou derrubar a floresta, não. Eles não estão preocupados, eles não estão. A fim de evitar a degradação ambiental, é necessário reverter os mecanismos de privatização do uso dos recursos ambientais, como a água, o ar, o solo. Vandana critica o uso privado dos recursos ambientais
para a obtenção do lucro e propõe uma democracia baseada na sustentabilidade, na paz e na justiça. Gente, privatizar a água. Ah, a gente paga pela água, paga, mas a gente tem a renda mínima e tal. No primeiro trimestre, a gente viu globalização. E eu passei para vocês, isso eu me lembro, para todos vocês, aquele videozinho, a globalização vista do lado de cá, do Milton Santos, que mostra o que aconteceu em Cochabamba. Né? Em Cochabamba, eles privatizaram a água e rolou um caos. Tiveram que desprivatizar, a galera não conseguia pagar pela água. Então, mas professora, mas que professora? Galera, um grupo de pessoas decide que a água é deles. O governo vai ir lá e falar, beleza, a água então pertence a alguém, eu vou vender, vou privatizar a água, vou vender para uma multinacional para ganhar dinheiro. E a população tem que pagar absurdo para poder beber água, que é o comum. Quem é que não bebe água? Tô aqui com a minha garrafa de água. Todo mundo precisa de água, nós necessitamos. Imagina uma água privatizada a valores exacerbados. É isso que nos preocupa, né? Aqui fala um pouquinho da Vandana. Eu vou disponibilizar para vocês este slide. Não vou ficar falando dela, nem dessas partes. Vai estar tudo disponível, caso alguém se interesse, à disposição. São muitas as evidências de que os problemas ambientais afetam as sociedades, material e culturalmente. No caso do Brasil, por exemplo, houve a transformação da cultura do interior durante o processo da modernização. O sociólogo Antônio Cândido analisou com base em uma etnografia das comunidades caipiras do interior de São Paulo, os municípios de Piracicaba, Tietê, Porto Feliz, Conchas, Anhembi, Botucatu e Bofete. A cultura rústica, formada com base na interiorização e isolamento desse grupo social, nesse processo de colonização do país, os nossos caipiras, né, como viviam essas sociedades, como elas passam a viver com a industrialização e a modernização do nosso país. Para ele, a sociabilidade caipira tornara-se, desde sua origem, autossuficiente, voltada para a subsistência. Os caipiras plantam ali naquela região de São Paulo, nos estudos dele, essas pessoas elas eram voltadas para a subsistência e as relações humanas elas eram solidárias, não competitivas. Nas relações de trabalho, por exemplo, os vizinhos cumpririam um papel fundamental para a manutenção da comunidade, ajudando-se mutuamente por meio do mutirão, visto como um ato de amizade. Tipo, eu vou ali ajudar meu amigo, ele está plantando, eu já plantei, vamos plantar junto, ele vai passar uma casa, eu vou ajudar a gente. Era muito comum. E hoje a gente já não vê isso, né? Era um amigo, não uma prestação de serviço. Hoje, tipo assim, vou me ajudar ali, beleza, vai pagar quanto? Tudo tem essa troca, tá? Nesse sentido, na sociabilidade caipira, a relação com a natureza também é interpretada como um ajuste ecológico, porque tem ali é uma coisa mais simbólica, né? Menos agressiva. Mas com o avanço do capitalismo, aumenta a migração do povo do campo para a cidade. E há uma crise no ajustamento da sociabilidade caipira do meio urbano, pois esta não será mais amparada pelo meio ambiente que o cercava. Galera, o cara, vou ajudar, vou pegar madeira, vou pegar isso. Agora não tem mais o meio ambiente, não tem. Eu vou ali plantar. Plantar onde? Na unha? Na terrinha que tá embaixo da sua unha? Não dá pra plantar ainda. Gente, meu amigo tá com fome, vou pescar um peixe pra ele. Onde? Então você deixa de ter ali o meio ambiente como parte do ambiente que te cerca, que é uma forma de ter uma relação em comunidade, né, com os grupos urbanos. Esse é o professor Antônio Cândido. Mais uma vez, vou deixar para vocês tudo certinho aqui, fiquem à vontade, não vou falar mais sobre ele. Na sociologia, surgiu um campo de conhecimento especializado no desenvolvimento rural, que ficou conhecido como sociologia rural. É complementar a urbana, que a gente vai estudar agora no próximo capítulo. No que diz respeito ao estudo sobre a relação entre a sociedade e o meio ambiente, os problemas ambientais urbanos são uma fonte de preocupação para o pensamento sociológico contemporâneo. Gente, isso é muito importante, isso cai muito no vestibular. O quê? A questão da moradia. A questão da moradia em grandes centros urbanos, que leva à ocupação informal de áreas da cidade desprovida de instalação sanitária necessária,
como grande parte das favelas pode ser entendida como um problema de meio ambiente. Vamos lá, vocês acham mesmo que como que funciona a energia, a água nas favelas, em áreas de ocupação? Gente, são gatos, são feitas de forma insalubre muitas vezes. O esgoto, muito comum a gente vê esgoto a céu aberto, que se despeja normalmente em córregos. Se alguém já viajou, já saiu e foi para uma cidade maior, viu aqueles córregos e falou, meu Deus, só tem lixo, fedor, carniça aquilo, porque o esgoto desemboca devido às irregularidades ali das ocupações. A gente vai falar sobre isso. Não estou ocupando as pessoas que ocupam essas áreas, mas são áreas que você não tem ali as instalações de infraestrutura necessárias sanitárias para auxiliar essa população. Em diversas cidades do Brasil e de outros países, as condições socioambientais de moradia irregular apresentam situações de risco para os moradores por causa de perigos de deslizamento, inundação, problemas de saúde ligados à falta de saneamento. Tipo, o cara não tem esgoto, sai da casa dele e passa por um córrego que vai o esgoto, né? Cólera. Uma bosta, mas acontece. Nos períodos chuvosos, as habitações erguidas nos morros, por exemplo, estão sujeitas a deslizamentos. Se estiverem em áreas de várzeas, ficam sujeitos a inundações. As chuvas e enchentes também agravam os riscos relacionados à saúde, devido à falta de saneamento, de infraestrutura, de escoamento, esgoto, coleta de lixo, rede de águas pluviais, lectospirose, né? A galera andando ali, esgoto, vamos andar no meio, o ratinho vem. De novo. Muitas vezes essas moradias são construídas bem próximas às vias férreas, rodovias, ou mesmo fábricas poluentes e aterros sanitários, agravando ainda mais essa situação de risco. Gente, é um absurdo. Nós vivemos numa região plana. Isso é comum. Aí você pensa, mas como que alguém mora aí, tá? E vai pra onde? Pra onde essa pessoa vai? Não é mesmo? São ocupações irregulares. Elas não compraram essas terras, elas ocuparam essas terras, né? E elas não têm condição de comprar uma terra em um lugar mais adequado. Por quê? Se elas tivessem, elas saíram daí, isso é óbvio. Ninguém vai construir uma casa num lugar desse tendo a possibilidade de construir em outro. Essas condições produzem múltiplas situações de risco e configuram o sociólogo estadunidense Robert Bullard chama de zonas de sacrifício, ou seja, territórios de discriminação que concentram situações de injustiça ambiental. Chuvas e enchentes podem destruir e inviabilizar de forma irreversível as moradias de áreas de risco. De repente, tem um deslizamento aqui, cai uma dessas casas, mas não inviabiliza só aquela casa que caiu. Racha do lado, que também pode vir a desabar. Você observa nessa foto que já tem parte ali desabada, que já houve deslizamento de terras, desabamento nessa região. Mas as pessoas ainda estão ali porque elas não têm para onde ir, né? A única perspectiva dos que vivem nesse local é que o governo, seja municipal, estadual ou federal, desenvolvam mecanismos de redução de risco ambiental. Justiça ambiental, vamos falar de justiça. É um conjunto de princípios que assegura que nenhum grupo de pessoas suporte uma parcela desproporcional de degradação ambiental. Esse conceito nasceu nos movimentos sociais dos Estados Unidos, especialmente nas organizações de luta pelos direitos civis da população afrodescendente a partir dos anos 60. Dessa forma, entende-se por injustiça ambiental a condição de desigualdade operada e sustentada por mecanismos sociopolíticos, que destina a maior parte das consequências e dos danos ambientais do desenvolvimento a grupos sociais e de trabalhadores, populações de baixa renda, segmentos descriminalizados, marginalizados e vulneráveis da sociedade. Galera, quando a prefeitura resolve investir no centro da cidade e abandona o resto, é uma injustiça ambiental. Eu não vou fazer esgoto ali para aquela população daquele bairro que foi invadido. Não. Eu vou repavimentar o centro. O importante é a galera que passa no centro ver que tá tudo lindo. Eu vou arrumar a praça. Eu vou colocar calçadinha de tijolinho. Eu vou colocar luz, iluminação. E a favela ninguém liga, tá? Se você for numa grande cidade, isso é muito comum.
você vê o quê? Você vê um centro lindo, organizado, limpo, muitas vezes, com lixeira, com esgoto. E se você ir para a área urbana, ali mais afastada, principalmente a região mais pobre, você não encontra esgoto, você não encontra nada, infraestrutura alguma. Né? Isso é muito comum, infelizmente. Então, uma parcela acaba pagando, né? Porque acaba sendo obrigada, né? Obrigada não, ela não tem outra opção. E vai viver áreas de risco. Quem fala sobre isso é o Robert Bullard. Mais uma vez, fiquem à vontade para conhecer mais sobre ele. Eu vou deixar os slides nas descrições do material de apoio. Assim, a injustiça social e ambiental afeta a população trabalhadora por meio de vários mecanismos articulados. Seja risco ambiental sofrido desproporcionalmente em relação ao conjunto da sociedade, a necessidade de arcar com os custos e com obrigações de construir suas moradias, assim como o ônus de ter de responder à acusação de ocupação de áreas irregulares. Essa população vulnerável ainda, ela é responsabilizada pelos próprios problemas com que tem que se defrontar, especialmente em campanhas de imprensa voltadas a justificar: vamos remover aquelas pessoas da favela, porque a favela tá feia, a gente não tem que ter favela, a gente não tem que ter área de ocupação, a gente não tem que ter nada. Então tem que remover, a prefeitura tá certa em remover. E vai mandar para onde? Gente, quando há uma desocupação, uma reintegração de posse, quando a prefeitura vai lá e fala: não, essas casas estão em terreno irregular, eu vou destruir, a prefeitura só destrói. A prefeitura não vai lá e fala: tô aqui uma coab, uma casinha, vou fazer um prédio para abrigar essas pessoas. Não, só destrói. Essa foto que eu encontrei na internet foi uma das primeiras que eu encontrei, não sei quem é essa mulher, não li. Mas não precisa. Não precisa. Escrevi reintegração de posse no Google. Olha o desespero dessas pessoas. Vendo a casa delas sendo destruídas, é a única moradia, o único teto que ela tem sobre a cabeça. E não tem possibilidade de ter outro. E quando há esse tipo de questão, a população ela é condenada. Tipo, não tá em lugar irregular, você tem que pagar por isso, sai. Mas não se fala de onde ir. Repensar a questão do espaço urbano, das moradias irregulares e suas condições ambientais e sanitárias sob a ótica da justiça ambiental remete à necessidade de produzir políticas públicas pensadas e construídas, tendo como ponto de partida as vozes dos habitantes das comunidades vulneráveis. Então, mais uma vez, a gente vê o governo como um papel fundamental nisso. Por isso é tão importante a gente saber escolher os nossos governantes em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Tá? Porque é papel do Estado garantir isso. Está na Constituição. Não sou eu que estou falando, porque eu não sou ninguém. Mas quando a gente tem conhecimento sobre algo, a gente tem que transmitir. Isso é um fato. E contra fato, não há questionamento. Beijo, não me ligo. Pense. Bem, então esse é o principal desafio diante da discriminação sofrida por esse tipo de população. Justiça ambiental, modernização ecológica e conflitos ambientais no Brasil. Bem, até os anos 80, os temas relacionados à proteção do meio ambiente, eles eram vistos com desconfiança no cenário político nacional. As demandas dos movimentos ambientalistas costumavam ser percebidas como menos importantes do que questões sociais, como a superação da pobreza, a luta contra as desigualdades sociais, a ambientalização do discurso dos movimentos sociais, partidos políticos, governos e empresas privadas. Ele é um fenômeno que é mais recente, ele começa a ser notado de forma mais nítida a partir das lutas travadas durante a redação e promulgação da Constituição de 88, que é a que nos rege até o período atual, e da ECO 92, que a gente já falou em aulas anteriores, quando surgiu o Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. A questão do desenvolvimento brasileiro, cuja principal inspiração era o processo de industrialização dos países do capitalismo central, foi até então uma fonte de constrangimento para o movimento ambientalista. Isso porque se entendia que a industrialização e a rentabilização do capital serviam de propósitos desenvolvimentistas à geração de emprego e de renda. Então eu preciso me industrializar e acabar com o meio ambiente para ter renda. Então você é meio ambiente, você quer que eu deixe tudo parado aqui, você quer que ninguém ganhe dinheiro, a gente vai morrer de fome.
Então era assim que era visto, tá? Não tô falando que é desse jeito, tô falando que era assim que era visto. Eu já me perdi onde eu tô, tá. Então, essa industrialização contribuiriam para os meios de superação do atraso da pobreza. Da mesma forma que os princípios do protecionismo ambiental, que eram importados de países como Estados Unidos e Canadá, geravam questões sociais significativas nas lutas das populações tradicionais para manter as atividades extrativistas. Porque tinha essa ideia, não, você não pode mexer em nada. Mas passa-se a mudar isso. Não vou ler essa parte. Não é que não precisa mudar nada. A gente pode sim fazer um trabalho, a população ribeirinha, por exemplo, os pescadores que dependem, os indígenas que dependem dessas áreas, os trabalhadores sem terra, todos esses trabalhadores, eles têm que continuar fazendo o seu serviço, só que de forma integrada à natureza. Na verdade, eles sempre fizeram, diga-se de passagem, em grande parte. Nosso principal problema são as grandes indústrias, não são os ribeirinhos. Esses grupos estavam identificados com o ecologismo crítico e combativo, em dar maior visibilidade possível aos conflitos existentes. Assim, os movimentos dos atingidos por barragens denunciavam o setor elétrico, que lucrava, graças à expropriação do ambiente dos atingidos. O movimento do MST, dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, discutiu a questão da produtividade, a mostrar como não pode ser considerada produtiva terra que produza qualquer coisa a qualquer custo. Nesse sentido, uma propriedade que destrói os recursos de fertilidade, de biodiversidade, com base na cultura intensiva, químico-mecanizada, não cumpre a função social. Eu tenho uma terra, vamos lá, eu tenho uma terra enorme. Eu vou plantar, olha, super estou produzindo, mas eu estou destruindo tudo, o solo, tudo, a biodiversidade, estou mandando química, mecânica, tudo por cima dessa terra. Então, a que custo que eu estou produzindo? É isso que eles passam a questionar. Galera, isso é muito legal. Eu vou procurar um documentário curtinho, porque eu sei que se tiver mais do que 7 minutos vocês não olham, para falar do Chico Mendes. Ele é incrível, né? Chico Mendes e a luta dos seringueiros. Francisco Mendes Filho foi conhecido como Chico Mendes, nasceu em 44, foi assassinado, óbvio, que quem luta pelos direitos ambientais no Brasil costuma ser morto, né? Abre parênteses, Chico Mendes, os chefes indígenas, Malto Xingu, Dorothy Steng. A gente tem vários casos de assassinato e cada vez mais flexibilidade da desregulamentação das leis. Estão desregulamentando as leis. Em vez de transformar essas leis em coisas melhores, mais bem equipadas, para poder trazer pra gente aí uma segurança ambiental, não, estão deixando pra lá. Tipo, vamos abrir a porteira, deixar a boiada passar. Tá. Chico Mendes nasceu no Seringal, Porto Rico, em Chapuri, no Acre. Como líder seringueiro, conseguiu que na luta pela conservação do modo de vida de seus companheiros tivesse repercussão internacional. Criticava o sistema desumano de exploração dos povos tradicionais da Amazônia e dos recursos naturais da Amazônia. Não reivindicava a posse de terra, ele queria só a garantia da possibilidade desses grupos tradicionais extrativistas retirarem dessa terra os recursos necessários para a sua sobrevivência, sem destruir a floresta. As suas ações e ideias promoveram profundas transformações no modo como o Estado concebia a reforma agrária, a ocupação de terras na região amazônica. Os habitantes tradicionais da floresta, os índios, os seringueiros, os ribeirinhos, os coletores e outros, têm seu modo de vida baseado na extração de produtos naturais, como a borracha, como a castanha, os óleos essenciais dos vegetais, e praticam a caça e a pesca não predatória e a agricultura de subsistência. Da luta de Chico Mendes em defesa desses povos, surgiu a proposta da União dos Povos da Floresta, que integra o interesse dos índios e seringueiros por meio de uma criação de reservas extrativistas que resguardem as áreas indígenas e preservem a mata. Esse é o Chico Mendes. A Aliança dos Povos da Floresta foi oficializada com base numa proposta do Conselho Nacional dos Seringueiros e a União das Nações Indígenas. A força das entidades resultou na regulamentação das reservas extrativistas como uma modalidade específica de regularização fundiária do uso sustentável por recursos naturais. Atualmente, existem 36 reservas extrativistas na Amazônia, gerida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Sim, uma pessoa pode fazer muito
começar um trabalho incrível, que foi o caso do Chico Mendes, que acabou, né, perdendo a vida por isso. Finalizando, que hoje eu tô indo bem rápida, que eu não quero cansar vocês. Por outro lado, a adoção do discurso ambientalista por agências multilaterais, empresas poluidoras e governo fez surgir um discurso conciliador, um pouco mais pragmático, que passou a ser chamado de ecologismo de resultados. Esse discurso procurou neutralizar as lutas ambientais e produziu a ambientalização, também do próprio modelo capitalista de produção de riquezas, em um processo batizado de modernização ecológica, isso é, um processo que quer conciliar o crescimento econômico e a resolução dos conflitos ambientais, com ênfase em adaptação tecnológica, economia de mercado, crença na colaboração e no consenso. Então, aí, vamos explorar ao máximo, que a gente vai ter um consenso e não vai acabar com a natureza. Essa é a ideia. Só um minutinho. Bebendo minha água não privatizada, bebam água. Segundo, eu não sei falar esse nome, Henri Axelrod, não sei de onde ele veio, não sei pronunciar. A questão ambiental apresenta um confronto entre a posição cultural e a utilitária. Se a posição cultural questiona os valores do consumismo estabelecido na era capitalista, consumimos mais do que precisamos, isso está destruindo o meio ambiente, como a gente já sabe. A industrialização químico-mecanizada da agricultura e a posição utilitarista inaugurada pelo Clube de Roma estava preocupada em assegurar a continuidade da acumulação capitalista por meio da economia de recursos. Por essa visão utilitarista, o meio ambiente é um repositório de recursos naturais, sem nenhum componente sociocultural. Em oposição à visão cultural, não se pergunta sobre os meios e sobre as finalidades da apropriação dos recursos pela humanidade, já que o meio ambiente ele é entendido como um constituído de grande variedade de qualidades socioculturais. Nessa visão, não existe meio ambiente sem sujeito. Logo, existem tantos ambientes quanto os povos e grupos sociais que lhe atribuem sentido. Assim, segundo o professor, que não sei falar o nome, Axelrod, o conflito e a desigualdade ambiental são denunciados pelos sujeitos envolvidos e podem, dessa forma, serem definidos como uma exposição desproporcional dos grupos sociais, subalternos aos riscos produzidos pelas redes técnico-produtivas de riqueza, ou pela perda de seu ambiente, por causa da concentração dos benefícios do desenvolvimento na mão de pouco. Como sempre, o capitalismo está à frente do meio ambiente, é isso que está falando. Eu leio porque normalmente vocês ficam, você lê e não entende. Sim, nosso livro é um pouco complexo, porém, no entanto, todavia, muito assertivo. Os vestibulares, os Enems, são muito específicos e o nosso livro ele contempla todos os conteúdos. Estou feliz com ele, tá? Isso quer dizer que os riscos ambientais são diferenciados e distribuídos de forma desigual entre as diferentes sociedades e culturas. Tem um videozinho que eu acho que eu passei pra vocês, mas eu vou disponibilizar o link, que é De Onde Vêm as Coisas. Eu acho que eu passei pra vocês. Que fala dos países industrializados que pegam os seus poluentes, as suas empresas poluentes, indústrias poluentes, e colocam em outros países de baixa renda, que a gente já falou anteriormente. É disso que a gente está falando aqui. Nesse sentido, os mais ricos têm uma mobilidade maior e condições de escapar dos riscos. Vai ter uma enchente. Vai. Gente, vamos sortar. O filme americano, vai acabar o mundo. Pá, tá vindo um meteoro. O rico consegue um avião para fugir para um buraco no mundo onde o meteoro não vai destruir. Tem uma inundação. O rico consegue entrar num navio que não vai afundar. O pobre é o que grita, é o figurante. Infelizmente. Dessa maneira, a poluição, por exemplo, não seria um risco que atingiria da mesma forma diferentes grupos sociais, porque alguns conseguiriam sair dela, né? Como defende aqueles que veem nos problemas ambientais uma questão que afeta a todos igualmente, demandando a colaboração e consenso em diferentes grupos da superação.
Os sociólogos, como o estadunidense Raymond Murphy e Alan Sneijder, e o professor de Relações Internacionais britânicas Peter Neal, ressaltam a importância das categorias da classe social, raça, gênero, para a compreensão da Organização Internacional das Desigualdades Ambientais. É possível considerar a existência de classes ambientais, de acordo com quem ganha com os custos ambientais do desenvolvimento e com quem paga esses custos. Essa postura vai de encontro à posição liberal e conservadora de que os riscos ambientais incidem da mesma forma sobre todos. Estamos todos no mesmo barco. Tá. Não se pode falar de injustiça, porém, quando a população... Olha, isso é muito interessante, eu adorei essa frase. Não se pode falar de injustiça quando a população decide voluntariamente aceitar os riscos desproporcionais em troca de vantagens econômicas. Vamos tocar a vida. O Brasil não pode parar. Tá. Volta. Se você aceita o risco de estourar o sistema para ter grana, de acabar com o meio ambiente, de vender a tua floresta, de vender o que você tem, então tchau, amor. A culpa também é sua. Então a gente não pode falar de injustiça, porque você teve opção. Assim, a ideia de justiça ambiental se fundamenta na promoção de uma cultura de direitos e critica as consequências da posição ambiental utilitarista, que defende a modernização ecológica do capitalismo contemporâneo, sem abordar a questão social ligada aos conflitos ambientais. A organização das condições materiais e espaciais da produção e reprodução da sociodiversidade deve estar relacionada à construção de uma sociedade mais justa, baseada numa cultura de direitos. Nesse sentido, promove-se a união entre a justiça social e a proteção ambiental. Então, proteção ambiental, justiça social. Para as pessoas e o meio ambiente em conjunto. Prática que entende que para impedir a ação destrutiva sobre o meio ambiente, é preciso começar protegendo os mais vulneráveis. Dá pra falar que um país desenvolvido, como os Estados Unidos, que tem dinheiro pra caramba, o Reino Unido, dá pra se comparar com um país como o Brasil, como a Índia? Não. Eles têm como investir milhões em energia solar, por exemplo. E nós? Eles têm como investir milhões em energia sustentável. E nós? Bem, nós teríamos, né? Eu não vou falar de política agora. No Brasil, a relação estabelecida entre e política num contexto geral. Não nos últimos 2 anos, não. Nos últimos 2 anos, a única coisa que aconteceu foi a lei de Murphy, né? Mas acontece. No Brasil, a relação estabelecida entre os movimentos sociais e ambientais se caracteriza pela defesa dos ambientes culturalmente definidos. As áreas indígenas, as quilombolas, as ribeirinhas, comunidades tradicionais. Gente, isso cai muito no vestibular, tá? Situadas na fronteira da expansão das atividades capitalistas de mercado. Pela busca de proteção social igualitária contra os efeitos de segregação e desigualdade ambiental produzidos pelo mercado e pela defesa dos direitos de acesso igualitário aos recursos ambientais. Contra a concentração de terras férteis e águas nas mãos de poucas pessoas. Nesse espaço, trava-se uma luta de defesa de todos esses direitos, que impede a transcendência dos custos ambientais para os mais pobres. É também uma defesa dos direitos das populações futuras. Para os integrantes da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, a promoção da democracia, da justiça social e do ambiente saudável torna-se parte das lutas sociais da maioria da população, que procura fazer do ambiente um espaço fundamental de construção de justiça para todos, e não só um espaço mercantilizado de produção e apropriação de riqueza para poucos. Então, a gente tem que pensar como um todo, que hoje no Brasil se fala de propriedade, de mercadoria. E acabamos! Olha só, foram 192 slides que eu fiz com esses dedinhos para vocês. E a maioria não está nem assistindo.
mas eu vou fazer um simulado com compilados de atividades sobre o meio ambiente que caem muito no Enem, no vestibular, na UEM. Beijo, dúvidas, me escrevam, falem comigo, ninguém fala comigo. Deixem no mural, mandem ali no Google Classroom. Quer fazer uma meet? A gente faz uma meet, vamos conversar. Eu tô à disposição de vocês, tá bom? Beijo, próxima aula. Sociedade Espaço Urbano. Tchau, galerinha.